falando sobre depressão, com foco da depressão, na depressão na adolescência. Você, aí em casa, já deu uma prestada de atenção ao seu redor? Alguém com possibilidade de depressão, seu filho, sua filha, qualquer parente adolescente, talvez precisando da sua ajuda? A gente está aqui falando para isso, né? Falando realmente para isso. Antes da gente falar em termos de consequências, a depressão, ela vocês já colocaram, ela é genética, mas é necessariamente genética, ou alguém que não tenha isso na família pode, por algum fator provocador, de repente, um adolescente entrar no processo de depressão? A psicanálise não acredita na questão genética como um ponto máximo, né, da depressão. É um estado, né? É um estado que pode acontecer com qualquer um. Lógico que há outras correntes que acreditam que a parte hereditária é importantíssima, né? Seria uma predisposição, mas obviamente que há indivíduos que, se você for buscar no histórico familiar, eles não têm outros parentes e familiares que têm depressão, né? Mas o transtorno mental, você observa que normalmente a família apresenta um quadro alterado. Ana Paula, e você está aqui para isso, né? Essa referência, né? Quando a gente fala assim, transtorno mental, dá um medo, né? Dá uma coisa assim, né? Eu já falei até outras vezes, que não é a primeira vez que eu venho aqui falar sobre transtorno mental, né? O transtorno mental, ele tem uma característica pesada. Então, assim, você vai buscar a história do transtorno mental, então, assim, são pessoas que... O que era o transtorno mental antigamente? Então, eram os endemoniados, eram as histéricas, né? Então, eram pessoas completamente retiradas, marginalizadas da sociedade. Então, esse caráter pesado, ele permanece nesse inconsciente coletivo, né? As pessoas têm essa... Nossa, transtorno mental não, né? Eu até posso me aproximar com pessoas que tenham outro tipo de doenças, né? Mas o transtorno mental me causa uma certa aversão a esse... O nome, né? Ele tem um peso assim estranho, mas... A importância, e eu estou falando isso de forma provocativa, porque quando a gente entende, e as pesquisas mostram, não é nem o entendimento, mas as pesquisas mostram que a depressão é uma das causas mais importantes de morte, de mortalidade no mundo inteiro, então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que estar ligado nisso. Quais são as principais consequências da depressão para o adolescente? Eu acho que uma das principais é quando ela é mal diagnosticada, que é o que acontece muito, né? Assim, como ela falou da resistência do transtorno mental, ninguém quer ir num psiquiatra e muito menos num psicólogo, né? Assim, as pessoas têm muita resistência, né, de ir lá e de ver o que está acontecendo. Então, pode acontecer da depressão ser diagnosticada exagerada e só se tratar de uma tristeza, ou então o contrário, achar que não, é só uma fase, é só uma tristeza e ser de fato uma depressão. E aí ela fica mal diagnosticada e o risco de acontecer, né, um fato que seria o auge, né, um suicídio, né, não sei, aí realmente é porque não foi tratada, né? E as pessoas têm muita resistência de tratar qualquer tipo, a gente está falando de depressão hoje, mas qualquer outro fenômeno, síndrome do pânico, qualquer um desses que a gente conhece, as pessoas têm muita resistência de ir ao médico, né, principalmente ao psicólogo. O remédio ainda é bem recebido, né? É um remédio, não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver, é só fácil, uma questão mais cerebral. Mais fácil. Dizer um remedinho resolve, não tem nada a ver comigo. Eu não preciso me responsabilizar. Eu não preciso mudar nada aqui nessa interação do dia a dia. Vamos pegar uma bengalinha ali. Não, mas o que acontece é que o indivíduo acaba mudando, né? Então, o problema grande da depressão é que vem outras patologias associadas, né? Então, o alcoolismo, né? Porque normalmente ele vai recorrer a uma bengala, né? Ou a medicação que é licenciada, né? Ou então a medicação, as drogas, né? Muitas das vezes você vê o adolescente entrando no mundo das drogas para sair daquela realidade, porque o que acontece? O diagnóstico é o final, né? Mas até chegar
a família reconhecer que aquele adolescente está precisando de ajuda, isso daí é um caminho muito longo, né? O professor às vezes não consegue, às vezes os colegas têm uma percepção melhor que aquele adolescente está precisando de ajuda, né? Mas eles entre si, né, veem que aquela criança é mais isolada. Eu tenho uma filha adolescente, né? Então ela relata para mim, ela tem um coleguinha que já tentou suicídio, ela tem colegas que tomam medicação tarja preta, há colegas que têm isolamento, então ela conversa todas essas questões comigo. E eu vejo, eles conseguem perceber que alguma coisa está errada com aquele indivíduo. Então, assim, a família fica com esse estereótipo de, o aborrecente, é isso mesmo, é coisa de adolescente, e às vezes não percebe. E o que acontece? Normalmente é a fase em que ele se depara com esses pensamentos mórbidos de suicídio, eu quero sair dessa realidade que está muito pesada para mim. Então ele vai para a droga, ele vai para o álcool, ele vai para a violência, ou ele, com as drogas, ele acaba numa overdose, na violência acontecem os homicídios, como a gente viu no filme anterior, e assim vai. Então, é uma bola de neve, que ela começa com um estado de depressão e daqui a pouco ela se vê com, por exemplo, ela não vai bem na escola, então é um repetente, aquilo já ocasiona um aumento de bullying, então é uma pressão muito grande, ela quer sair daquilo ali. Qual o limite, assim, entre a tristeza e a depressão? Vamos ajudar nessa identificação. Até onde a gente pode considerar que é só uma tristeza e onde a gente diz, opa, peraí, vamos dar uma olhada para essa tristeza que ela já está triste demais. Comumente o adolescente dá sinais, e principalmente aos pais. Ele demanda alguma coisa desses pais, uma ajuda. E muitas vezes, essas várias fugas que ela colocou, são meios que reforçam essa não relação com o outro, né? Então fica na droga ou fica no álcool, enfim. Mas eu acho que o principal, quando o sujeito demanda ao outro e não vem resposta, ou não vem um espaço de escuta, aí pode acabar acontecendo o ato por um erro de cálculo. Uma demanda, uma mostração, uma tentativa de chamar a atenção para o reconhecimento desses pais, né? E ele faz ali algum ato que acaba gerando uma morte por erro de cálculo. A gente tem que ficar atento. Isso é interessante, o que a doutora está falando, porque o que acontece? As meninas, mulheres, tentam mais suicídio do que os homens, sendo que os homens morrem mais por suicídio do que as mulheres. Então, isso esclarece o que a doutora está falando, porque muitas das vezes o indivíduo ele está pedindo socorro, ele quer sair daquela situação, não sabe como. Então, assim, ele faz a tentativa de suicídio para chamar a atenção, sendo que as meninas, elas têm uma forma mais delicada de fazer e normalmente elas não chegam a morrer. Agora, os meninos, como são mais ligados à violência, uso de armas, entram de cabeça no álcool e nas drogas, né? Eles acabam fazendo, por erro de cálculo, eles chegam ao suicídio. O problema final. Como ajudar? Como a família pode ajudar, como a escola pode ajudar, como fazer esse adolescente sair desse processo? Falar. Palavra. Ter um espaço para aparecer como sujeito. Né? Infelizmente, como a Daniela colocou, eles acabam usando outros recursos e até os pais mesmo, né? Até para levar a um psiquiatra, tem que transpor ali uma série de preconceitos, né? Meu filho não pode, né, precisar de medicamento. E para o analista, então, é mais uma etapazinha ainda mais difícil. Mas o fato é, se eu chamei a atenção para essa energia que nos liga, não foi à toa. Porque é a partir da linguagem, da palavra, desse lugar onde o sujeito aparece, que a gente consegue aí produzir uma mudança, uma modificação. Resgatar esse indivíduo, porque é um resgate, há um resgate desse indivíduo, né?
E assim, com relação a... Tem um outro ponto que é muito importante, que até a doutora falou sobre a questão do diagnóstico. Então, assim, as mães, às vezes elas ficam, não, meu filho tem uma depressão porque ele não presta atenção, ele é irritado. Há coisas que são normais da adolescência. Então, assim, obviamente, o olhar clínico de um profissional da área de saúde é importantíssimo para realmente fechar um diagnóstico, né? Então, a família, ela não pode, não é que ela não tenha capacidade, não é isso, mas o olhar necessário que se faça de um profissional capacitado para ver se realmente aquela distração na escola é porque ou ele sabe demais e aquela escola já não está interessante para ele, porque hoje as crianças já têm toda a informação na internet, chegam na escola, a escola não é interessante. Então, às vezes, o desinteresse, a insônia por causa da falta de limite do uso da internet. Então, precisa ver necessariamente o olhar do profissional competente para aquela área, né? Qual é esse profissional, num primeiro lance? Qual é o profissional que a gente deve buscar para começar a ajuda da saída da depressão? Por favor. Eu acho que depende do quadro. Se for uma depressão grave, que a gente chama de catatônica, né, que o sujeito não levanta mais da cama, não toma banho, não come, não faz nada, não tem como levar para o analista, né, porque ele não vai falar, que é o que a Luciana está né, pontuando. Então, é claro que esse vai ter que ser medicado para sair da crise, porque, assim, a medicação, no meu ponto de vista, ela entra para tirar o sujeito de uma crise. Depois, ele vai para uma análise, que aí ele vai ter o espaço para falar, para não ir para o ato, né? Porque o que vai fazer com que ele não atue, que é o que a Luciana está falando, é justamente a palavra, ele poder se colocar né, como sujeito. Então, acho que vai depender de como que esse sujeito está. Se for uma depressão leve, né, eu acho que talvez a medicação nem seja tão necessária. Talvez ele fazer uma análise, uma boa análise com um bom psicanalista, uma pessoa que ele se sinta bem, né, porque isso é importante. Claro. Né? Às vezes o adolescente vai na terapia da mãe e aí não gosta, e aí a mãe obriga, e não é bacana. Tem que ser uma pessoa que ele se sinta confortável, que ele se sinta seguro para poder aparecer. Né? Portanto, a gente está falando aqui de coisas incríveis, né? Quer dizer, a depressão, inclusive no adolescente, ele vem por essa desconexão, né, com o grupo social, ele se desconecta e a saída, o retorno, vencer a depressão, só com essa reconexão a esse mundo social, a essa interação entre humanos, né? Não entre máquinas, não entre redes sociais. Esses são apenas instrumentos dessa vida total, mas a interação social é a chave da questão. E aí, respeitando todos os limites, né? Respeitando o estado daquele indivíduo. Você pode ter que recorrer a um remédio, pode ser que só a conversa já resolva. Você pode ter que recorrer a um remédio, você pode ter que recorrer já a uma terapia mais pesada com um psiquiatra e depois voltar aí a um psicólogo. Mas isso aqui é para sua reflexão, viu? Você é que tem que observar aí e a partir do que a gente está falando, saber e buscar uma linha de ação, né? Até conversando com alguém e compartilhando, né? E encontrando o caminho de solução. Queridas, eu já vou para o nosso último intervalo. Ai, que pena! Mas já vou para o nosso último intervalo e ainda a gente volta para considerações finais. Ok. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.